Fla sem tempo de treino, copia a fórmula que deu certo para dissecar o Palmeiras. A fórmula foi vídeo e tudo mais, o Casão deve conhecer bem esse sistema, e você assistir uns vídeos, palestra e tal, e bumba, ir para o jogo. E é isso que o. Mas de qualquer forma, os times se conhecem bastante, né, Casão? Sim, o time se conhece muito. Ali é conversa, né? Mostrar o que o Palmeiras faz ou deixa de fazer não é uma novidade para nenhum time, como o do Flamengo também. O do Flamengo é mais. O Palmeiras é mais previsível que o Flamengo. O Flamengo é mais imprevisível pelo estilo de jogadores que eles têm, né? Mas é mais conversa, se falar conversar com o marcador, aperta mais esse aqui, fecha mais aqui, toma cuidado com essa bola nas costas aqui. É papo, é papo. Mas eu tava pensando quando a gente tava conversando sobre o Palmeiras, sabe o que eu faria se eu fosse o Abel? Ah, É, o Maurício pode jogar? Não, não. O Maurício não pode jogar. Então já quebra a minha ideia. O Palmeiras tem que jogar com dois. O Palmeiras tem que jogar com dois caras de armação, dois caras de criação, dois Sabe o que eu volantes acho e que ele dois vai caras de fazer, criação. Casão? Pra mim, eu acho que ele vai jogar com Aníbal, Veiga e Felipe Anderson. O Veiga fazendo o papel do Zé Rafael, que foi o que ele ensaiou fazer contra o Inter. Então, pode ser também. Pode ser também. É uma alternativa. Porque o Abel tem que fazer que o time dele fique mais técnico no meio-campo. Porque ele vai disputar na técnica o meio-campo. Não é na força. O meio-campo do Flamengo não é na força. Então você não vai dominar o meio-campo jogando com marcação forte. Você tem que igualar a técnica. Porque a marcação do Palmeiras é melhor. Quando eu comecei a jogar. Assim, quando eu estreiei no Corinthians, vai em 82 e tal, eu comecei claro, aprender as coisas. E uma das coisas que eu aprendi muito rápido, que o Mário Travarini falava, quando a gente ia jogar fora, no interior, a gente falava assim, ele falava o seguinte, ó, gente, nosso time é muito mais técnico que o adversário. Então nós temos que igualar na força. Se a gente igualar na força, a nossa técnica, nós temos que passar o jogo para a técnica. Se a gente igualar na força, a gente passa o jogo para a técnica. E o nosso time é melhor tecnicamente. Nesse jogo, é um pouco ao contrário. O Palmeiras já tem a força da marcação, só que ele tem que colocar a técnica para poder igualar a técnica e ganhar na força. Entende? O Palmeiras é um time mais marcador, é um time que divide mais a bola, é um time que briga mais pela bola, pelo menos nos grandes momentos. Mas só isso, contra uma equipe, contra um meio-campo técnico do Flamengo, não vai funcionar. Você vai correr atrás dos caras, os caras vão tocar, você vai ficar correndo atrás. Aí você pega a bola, perde, porque você erra o passe e fica correndo atrás. O Palmeiras tem que igualar o meio-campo tecnicamente. O Palmeiras também tem que ter um meio-campo que toque a bola igual o Flamengo toca a bola. Porque se você igualar a técnica, o meio-campo do Palmeiras é mais marcador. Né? É mais brigador. Se coloca o Aníbal para jogar ali, é mais marcador. Ou o Richard Rios, ou o Zé Rafael, ou qualquer outro. Se você fizer 4-4-2, por exemplo, você pode fazer 4 atrás, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Porque você fica com 2 volantes que marcam, 2 meias que vão dar qualidade técnica no meio, né? agora, Felipe Anderson. Vou falar. Continua. É Cara, outra te ligaram. venda. Não, é uma venda diferente, porque o número é outro. É outra, O lance é o isso, seguinte: você tem 2 marcadores no meio campo, volantes, que é o forte do Palmeiras sempre foi esse, um meio campo marcador, porque é difícil de passar o Palmeiras, né? E você tenta igualar a técnica, com o Felipe Anderson e com o Zé Rafael. Então esses dois, se eles estiverem bem, como a gente já conhece, como eles jogam bem, eles vão ter o bom passe, eles vão ter a enfiada de bola, eles vão ter a aproximação, eles vão ter o chute de fora da área, eles vão dar qualidade pro meio campo. E aí o jogo fica muito mais equilibrado tecnicamente. Era o que eu faria se eu fosse o Abel. Eu colocaria só 2 no ataque e colocaria 2 meias para tentar dar uma técnica, ultrapassagem dos laterais, uma enfiada de bola, sabe? Uma tabela, uma bola parada mais qualificada. Enfim, era isso que eu iria tentar fazer. Agora, esse meio-campo que você fala, pegando carona que o Casão falou, Aníbal, Veiga e Felipe Anderson, ele vira um meio-campo menos marcador, né? Um meio-campo mais de criação, com o Felipe, com o Veiga de segundo homem do meio-campo. E aí 3 atacantes? Então, eu fiquei pensando nisso com base no Ou que 3 zagueiros?
Então, normalmente o Abel ele dá pistas, né, quando ele vai fazer jogos importantes. Então a gente vai lembrar a Libertadores de 2021, ele mostrou ali 3 semanas antes alguns ensaios e tal. E como nesse caso tem uma semana só para ensaiar e o Flamengo já está vencendo de 2-0, você tem que imaginar alguma coisa diferente do Palmeiras. Eu não consigo imaginar o Abel colocando um time tradicional, o time de sempre, para virar um 2-0 contra o Flamengo. E aí, quando eu vejo o que ele fez contra o Inter, para mim foi pistas do que ele ensaia contra o Flamengo. Contra o Inter ele fez o quê? Com 3 zagueiros, então jogou Murilo, Gomes e Vitor Reis, sendo que o Murilo tá voltando agora, né? Então é um reforço importante. Com esses 3 zagueiros, você consegue liberar um pouco mais, o que seria na minha cabeça o Mike e o Vanderlan pelas pontas, o meio de campo formado com Aníbal, um pouco mais recuado ali, ajudando na saída, jogando com Felipe Anderson e Veiga ali mais na frente, e aí 2 atacantes, seria um 3-5-2, de repente Flaco e Rony, até porque o Palmeiras dificilmente vai ter um Estevão 100%. Então, o Flaco e Lázaro, de repente, o Lázaro foi um pouco mal contra o Inter nos minutos finais, mas pode ser também uma sinalização do que ele fez contra o Inter. Eu sempre tenho isso para mim, sabe? O Abel ele nunca faz nada por acaso, ele sempre tem alguma coisa estudada, uma cartilha. Você lê o livro dele, ele sempre mostra como as coisas são planejadas na cabeça dele. Então eu começo a olhar sempre esses jogos anteriores para tentar pegar pistas para os próximos. E aí seria isso para mim, Tirone. Ele poderia jogar com esses 3 zagueiros e um meio de campo formado com 5 caras, sendo 2 alas, né? 2 caras que passam mais pelas pontas, até para tentar também dar um pouco de dor de cabeça para os pontas do Flamengo, para ter que voltar um pouco mais para marcar, e jogando esse meio de campo com o Veiga no lugar que seria normalmente do Zé Rafael, que seria o camisa 8, né? Ele já fez isso contra o Inter. E o Veiga de trás, ele ganha um pouquinho da vantagem de conseguir recuperar e olhar de frente. Ele lançou muita bola para o pessoal entrar, fazer o facão ou entrar pelas pontas, enfim. Eu acho que essa pode ser uma alternativa. O fato é que eu não consigo ver o Abel repetindo o tradicionalzinho do Palmeiras para jogar contra o Flamengo, não. É difícil você falar assim, o Palmeiras tem uma vantagem. Não tem nenhuma, né? Tá perdendo de 2-0, o Flamengo amassou o Palmeiras no primeiro jogo, entra cheio de moral e tudo mais, Casão. Mas se existe uma arma, vamos dizer assim, para o Palmeiras, essa, é a imprevisibilidade. O Abel pode fazer muitas coisas diferentes, né? Para armar o time, normalmente ela até faz. Ele sempre tira um coelho da cartola nessas horas aí. O Flamengo, a gente já imagina mais que vai ser um time mais padrão, como são os times do Tite, né? Mas assim, vamos lá. O Flamengo, o previsível é o Tite. O Tite é um cara mais padrão, mais Isso. conservador, ele é previsível. Mas os jogadores que ele coloca em campo, eles não são previsíveis. O Gerson não é previsível, né? O Nada, é Cebolinha não é verdade. previsível. O Pedro não é previsível. Se jogar Luiz Araújo, se jogar, sei lá, Arrascaeta, sei lá, esses caras. Ninguém é previsível. São jogadores que têm inventiva, né? Que eles pegam na bola, tem um ensaio, tem um treinamento feito, mas a partir daquele treinamento, daquele ensaio, eles têm a liberdade, porque é característica deles, de pensar outra coisa diferente daquilo que foi ensaiado. Então isso é uma qualidade que poucos times têm no Brasil. Poucos times têm na América do Sul, né? Jogadores que têm inventiva, jogadores que têm criatividade, jogadores que mudam o programa, sabe? Que mudam o plano. Tem um plano, mas, sabe, esse plano vai até a hora que a bola cai no meu pé e eu pense diferente, né? O Flamengo tem isso. O Palmeiras tem pouco isso. Quando eu falo de previsibilidade do Palmeiras, é porque os jogadores do Palmeiras seguem padrão. São jogadores que eles seguem padrão. É aquele cara que você dá uma tática e os caras vão cumprir, né? São jogadores que raramente foge do script. O gol que o Palmeiras fez aquela vez na final contra o Flamengo, que o Danilo destacou muito bem, foi jogada ensaiada, tal. O Zé Rafael foi pro Mike, né? Que entrou nas costas, rolou para trás. Isso, O e Zé o Veiga Rafael, entrou na área. o Veiga fez o gol e tal, isso aqui. Aquilo ali é padrão. Aquilo ali é ensaiado. Eles seguiram o script. Seguiram o script e deu certo. O Flamengo segue pouco o script. Os jogadores do Flamengo seguem pouco o script. Isso daí podia ser ensaiado também, por exemplo. O time do Flamengo deve ter jogadas ensaiadas também, que o Tite deve ensaiar alguma coisa. Mas o cara dentro do campo, ele vê, desenha essa jogada sai desenhada para se fazer, e aí a cabeça do cara passa uma outra coisa. O cara do Flamengo, ele tem a liberdade, pela característica dele, de criar outra coisa. Então eu acho o time do Flamengo muito mais imprevisível
do que o time do Palmeiras. Eu acho o Tite previsível, mesmo sendo um grande treinador. Não tô falando, ser previsível não significa que você é ruim. Muito pelo contrário. É bom explicar, porque aqui no Brasil tudo é 880, né? Tudo é 8 ou 80. Isso. Você fala, o cara é previsível, é uma merda. O outro não é previsível, então ele é gênio. Não é nada disso. O Tite, previsível significa que o Tite gosta de seguir um plano tático, um padrão de jogo. Ele gosta de fazer isso. Mas os jogadores que ele tem na mão são diferentes. Eles são criativos. Então eu acho o time do Flamengo muito imprevisível. Muito imprevisível. Boa. Ó, o Danilo, para fechar o Palmeiras e Flamengo, tem uma outra, como diria a Mili Lacombe, outra camada desse jogo. Estamos falando do principal técnico português que pisou no solo brasileiro e o mais vencedor, o Abel Ferreira. Graças a ele também, o Palmeiras ganhou tudo que ganhou recentemente. E o principal técnico brasileiro, o Tite, querendo ou não, técnico de 2 Copas do Mundo, ele é quase que um confronto entre o técnico nacional e o técnico estrangeiro também, né? É um grande duelo, né? Sempre que me fazem a pergunta, e aí, você vai de Abel ou Tite? Para mim é bem difícil essa resposta realmente, porque para mim o Tite, como bem disse o Casão, né? Você consegue entender o trabalho dele, ele tem essa questão mais previsível. Quando você faz uma cobertura de time dele, cobriu muito tempo a seleção brasileira que ele treinava, então você conseguia já imaginar o que ele ia fazer, porque ele tem um padrão, é muito difícil de sair do script, mas são times normalmente muito bem treinados, muito bem organizados, que sofrem pouquíssimos gols, que às vezes ganha de 1-0 e se fecha, mas não é aquele se fecha que nem o Vasco se fechou ontem, que o Léo Jardim teve que fazer 25 defesas, não, é um se fecha que o goleiro do time do Tite não toca na bola, que praticamente não sofre perigo. Então é realmente diferente, assim, o trabalho do Tite é sempre muito bem organizado, ainda mais quando tem o tempo. O Abel, o que me chama atenção é ele ter conquistado tudo o que conquistou em 4 anos. É muita coisa para pouco tempo. E assim, a gente sabe que no Brasil é difícil que isso aconteça, né? É muito raro. Basta ver que até mesmo o Abel já conseguiu ser mais vencedor que o Jorge Jesus, que era algo que parecia. Quando o Jorge Jesus veio e fez o que fez, era algo impossível, né? Mas aí o Jesus acabou ficando só 1 ano e foi embora. O Abel tá aqui há 4 e continua ganhando. E para mim, é muito difícil. O grande desafio do Abel é continuar mantendo os caras competitivos, os caras ligados, que é o que não está acontecendo justamente nesse momento, né? Que é que eu vejo o Palmeiras mais desligado, mais desmotivado. Porque o Casão pode falar melhor do que ninguém. O cara ganha 1 ano, ganha outro, ganha outro. Chega uma hora que os caras falta um pouquinho de motivação. E o Abel consegue muito bem mexer com isso. Isso para mim é realmente impressionante. Então, tem dia que eu durmo falando, não, se eu tiver que escolher um ou outro, eu escolho o Tite. No outro dia seguinte eu acordo e falo, não, é o Abel. Para mim é uma pergunta muito difícil. Tem estilos diferentes, é claro. Mas para não ficar no muro aqui, Tirone, eu vou ficar com os últimos 4 anos do Abel e não os últimos 4 anos do Tite. Apesar de achar o Tite muito, muito bom. Muito bem. Tirone, deixa eu falar fala. só uma coisinha. Esse confronto entre Flamengo e Palmeiras, na minha visão, é o seguinte: é o confronto do treinador que estava contra o treinador que deveria estar. Que é o Tite estava na seleção brasileira e eu acho que o Abel que deveria estar na seleção brasileira hoje. Então é o treinador que estava onde o outro deveria estar agora. É um confronto bem interessante. Gostei dessa comparação.